Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado. Dá uma olhada nesse problema 14. Um probleminha também bastante comum. Tem uma tabelinha aí. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Por quê? Por que a chuva em locais mesmo não poluídos já é levemente ácida? Por causa da presença de uma substância natural na atmosfera, produzida até pelo processo respiratório das plantas, né? É o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono ou anidrido carbônico. Então o CO2, ao reagir com a água, já provoca aí uma leve acidez, bastante leve. Já falei para vocês que esse ácido aqui é bastante instável. Olha aí. Então esse processo vai ocorrer em meio aquoso. Então a chuva já é levemente ácida. O que quer dizer levemente ácida? Um pH em torno de 5,5, 6, né? Como leite, 6,6, 6,7. Agora, em locais poluídos, diz o exercício, os valores do pH podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Então notem que essa caracterização vai se dar. Presta atenção, o Enem está te dando uma dica importante. Esses sinalizadores do exercício são importantes. A chuva ácida será uma chuva, para ser considerada ácida, então ela tem que estar abaixo de um pH 5,5, tá? Esse é um sinalizador do exercício, por isso que eu falo, ao ler o exercício, todas as expressões têm que ser levadas em consideração. Muito bom. Esse tipo de chuva causa prejuízo nas mais diversas áreas da construção civil, como nós falamos. Por quê? Por causa do carbonato de cálcio presente na construção, agricultura, acidificação do solo, movimentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada com o pH da seguinte forma: a concentração dos íons hidrogênios é igual a 10 elevado a pH, sendo que pH pode assumir valores entre 0 e 14. Ou seja, ele disse o seguinte, que a concentração mol por litro dos íons hidrogênio é igual a 10 elevado a menos pH. Vamos recordar um pouquinho? Lembra como é que a gente calcula o pH? Pelo antilog ou menos log da concentração hidrogênio iônico. Olha aí. Então você vai trabalhar nessas duas expressões que nós já repassamos várias vezes. Então vamos lá. E o pH na escala lá dos Sorens vai variar de 0 a 14, passando pelo neutro, que é 7. Então, o que nós temos? pH acima de 7, alcalino. pH abaixo de 7, ácido. Então, quanto mais baixo, mais ácido. Muito bom, vamos continuando. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabelinha que você tem aí. A análise da fórmula E da tabela permite afirmar que... Então nós vamos analisar caso a caso. Tabela. Vamos lá. Primeira afirmação aí, da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% da acidez. Então na 6ª amostra o pH é, fala aí para mim, na 6ª amostra o pH é 4 e na 14ª? Na 14ª amostra, o pH é 6. Qual que é a afirmação dele? Houve
um aumento na acidez? Ora, o pH passando de 4 para 6 aumentou a acidez? Não, a acidez aqui diminuiu, porque quanto maior o pH, a acidez está diminuindo. Pelo simples fato de que a concentração hidrogênio iônica aqui, prestem bem atenção, é igual a 10 a menos 4 mol por litro. A concentração hidrogênio iônica aqui, que é o valor que mede a acidez, é 10 a menos 6 mol por litro. Então, se eu fizer uma relação entre as duas aqui, dividindo a maior pela menor, nós temos aqui uma diminuição da acidez de 100 vezes. Tá ok? Então, a acidez está diminuindo. Então, a primeira afirmativa aí já rolou, né? Segunda. A 18ª amostra é a menos ácida dentre essas expostas. A 18ª tem o pH 7, é um pH neutro. Então, na verdade, há alguma com pH mais alto que isso? Não, todos eles são menores, todos eles são mais ácidos. Então, essa amostra, na verdade, ela tem um pH neutro. Nós estamos considerando aí a 25 graus Celsius com o equilíbrio iônico da água sendo igual a 10 a menos 14, né? Vamos lá, a próxima afirmação que ele faz aí, qual que é? A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Vamos pegar as duas amostras. A 8ª, qual o pH da 8ª? pH 5. E a outra? Essa é a 8ª, né? Qual é a outra? 6. Que amostra aqui é? 14ª. 14ª amostra, pH 6. Qual delas é a mais ácida? A 8ª. Quantas vezes ela é mais ácida? Então, cuidado porque o pH é apenas um índice que indica a tendência da acidez. O que mede a acidez realmente é a concentração. Então, levando em consideração que essa concentração aqui, conforme ele mesmo já te deu a dica aqui, ó, é 10 elevado ao pH. Então, nós temos 10 a menos 5. E aqui embaixo, nós temos a concentração hidrogênio iônica é igual a 10 a menos 6. Dividindo a maior amostra, a maior concentração pela menor, nós podemos ver que ela é 10 vezes mais ácida do que a 14ª. Ok? Então essa alternativa me parece que está certa? Tá. E qual é a outra? As únicas amostras de chuva denominadas ácidas, a 6ª e a 8ª. Comentem isso daí. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo? Então vamos analisar. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Ó, a 6ª tem um pH 4. E a 8ª tem um pH 5. Ué, mas a 14ª não é ácida também? Não é um pH 6? Ah, exato, foi aquele sinalizador que eu falei para vocês no começo. Ele já havia sinalizado que para se chamar chuva ácida, nós teríamos que ter um pH abaixo de 5. Então, apesar daquela chuva de pH 6 ser ácida, ela não está classificada dentro do contexto como chuva ácida. Tudo bem? Tranquilo? Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado.